Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um Boletim Blue para falar sobre o Stamford Bridge, é a segunda parte. Na primeira, Lucas Sanches falou, e nessa parte eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso queridíssimo estádio do Chelsea, que veio inclusive antes do Chelsea, né? Bom, o Lucas parou um pouquinho ali na década de 30, década de 40, e eu vou falar dessa parte porque é a parte que tem menos acontecimento, mas é importante igualmente, né? Afinal, é a história do Chelsea, é a história dos Blues, e alguns fatos curiosos para vocês também não perderem a direção dos acontecimentos, né? Vamos lá. Segunda Guerra Mundial, 1945, o Chelsea foi um dos primeiros clubes a receber um amistoso de futebol na volta do futebol, que o futebol tinha parado. O Chelsea recebeu em 45 a equipe do Dinamo de Moscou, empatou em 3-3 no Stamford Bridge para um público de mais de 100 mil pessoas, né? É importante ressaltar essa questão do público, porque hoje a gente tem um estádio que não é tão grande, né? É um dos menores entre o top 6 ali da Inglaterra, mas ele era muito importante antes das reformas. Então, assim, ele era muito importante, não, ele era muito grande antes das reformas. E nessa época ele era o segundo maior da Inglaterra, só perdia para a equipe do Crystal Palace, né? A gente recebeu mais de 100 mil pessoas ali no Stamford Bridge, nesse amistoso que terminou em 3-3, e a questão dos setores, que é importante a gente falar, né, para o pessoal que começou a torcer para o Chelsea agora, para o pessoal que já foi lá. São 4 setores do Stamford Bridge, distribuídos em West Stand, que é o setor que quando você liga a televisão para ver o jogo, é o primeiro setor que você vê, East Stand, que é onde ficam os treinadores, e o banco de reserva, junto com os jogadores, reservas, é onde você vê geralmente o pessoal caminhando para o vestiário, para o túnel, ali para o intervalo, final do jogo. Temos também a North Stand, que é o setor à direita das câmeras de televisão. E temos o Shed End. O Shed End é considerado um setor mais importante do Stamford Bridge, né? Por que disso? Porque é onde geralmente começam os cânticos da torcida, né? É um setor mais animado, onde geralmente a torcida começa a puxar as músicas. E ali onde também acontecia muita coisa, né, historicamente. Nessa época que eu estou falando, década de 40, década de 50, década de 60, esse setor, assim como a maior parte do estádio, era totalmente livre, sem cadeiras. O único setor com cadeiras era o East Stand, que também era coberto. E tinham 6 mil cadeiras, era um setor que o pessoal podia sentar, o resto era todo mundo em pé, gente. Era futebol raiz, que nem era aqui no Brasil, até os estádios da Copa virem, né? Voltando para essa época, o The Shed End, a Shed End também é importante porque ali na marca do cal, a marca do pênalti, voltada para a Shed End, é onde tem as cinzas do Peter Osgood. E o Peter Osgood é um dos caras mais, assim, importantes da história do Chelsea, né? Ele tem uma estátua do lado de fora do Stamford Bridge. Quem não conhece ele, dá um Google aí no Peter Osgood, porque o homem foi um dos grandes ídolos do Chelsea ali na década de 70, década de 80. A West Stand é o maior setor do Chelsea, né? Tem 13 mil lugares a capacidade, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim porque era um setor que não tinha cadeiras, era um setor que todo mundo podia ficar em pé, e a introdução de cadeiras começou em 64 e 65. Só que esse é um assunto para amanhã que o Lucas Sanches vai abordar. A North Stand é um dos grandes setores do Chelsea, né? Um dos setores à direita ali, que também fica... também na época não tinha onde sentar, era todo mundo em pé. E a East Stand, que tinha os lugares sentados, ela tem a sua importância porque hoje você consegue ficar a poucos metros do treinador, né? No caso hoje é o Sarri, então você imagina na época como é que era essa adrenalina toda, né? Fechou, galera? Amanhã o Lucas fala um pouquinho das reformas que aconteceram ali na West Stand, quando começaram a introduzir as cadeiras, o pessoal começou a sentar, e também vai passear um pouquinho falando sobre as reformas da década de 90, né? O desastre em 89, que motivou com que todo o estádio tivesse que ter cadeiras, e isso impactou muito na vida do Chelsea, né? E na vida dos clubes ingleses, obviamente. Mas, gente, até lá não se esqueçam, né? Esse vídeo existe para mostrar para vocês. O Chelsea era um clube que não tinha lugar para sentar. A maior parte do estádio era todo mundo em pé, eram mais de 100 mil pessoas acompanhando, e era um clube do povo
Literalmente. Fechou, galera? Forte abraço e até amanhã com o Lucas Sanches, continuando a nossa série do Stamford Bridge, nosso especial, que segue nessa data FIFA com Kalou Hudson-Odoi brilhando em campo, né? Abraço, galera. Até amanhã.